Olá, como estão todos? Hoje vamos falar de um problema que me é questionado inúmeras vezes. É quiçá o problema que mais pessoas me questionam, que é as baterias. O que é que vai acontecer às baterias? Porque é que eu vou comprar um carro elétrico para poupar nas baterias, depois tenho que as trocar? Bem, eu sempre que comprei um carro, não elétrico, a combustão, nunca perguntei, porque acho que fui ensinado dessa maneira, nunca perguntei o que é que acontecia quando o motor falhasse, no final da garantia, quando o turbo falhasse, quando a válvula EGR falhasse, porque tudo isto vai falhar, eventualmente, com os quilómetros e com os anos. E provavelmente vão estar já fora da garantia, vou ter que custear o conserto. Portanto, acho estranho perguntar-se o que é que vai acontecer quando as baterias falharem. Óbvio, elas vão falhar, e eventualmente, mas há aqui muitas coisas que as pessoas não sabem e que eu acho que era importante saberem. Primeiro, as baterias não falham todas. Quer dizer, as baterias não é um pack, são vários packs de baterias, são vários módulos e quando avariam um módulo, 2 módulos e é isso que é preciso substituir. Dificilmente será preciso substituir o pack completo das baterias. Depois, a maior parte dos fabricantes automóveis dão garantias para as baterias muito superiores do que a garantia geral do carro. E se quisermos fazer uma analogia para os veículos a combustão, eu nunca tive 8 anos de garantia num veículo a combustão, mas tenho 8 anos de garantia para as minhas baterias do Tesla, o que significa que estou mais descontraído. Não é um problema que me tire o sono, sinceramente. Para além de que, aquilo que nós poupamos e que eu já falei em vídeos anteriores, justifica claramente podermos investir nas baterias quando elas ficarem degradadas. Mas isto também está em constante evolução e as baterias que se colocavam nos carros há 4 anos atrás são ligeiramente diferentes das baterias que se colocam agora. As baterias são melhores, são mais pequenas, são mais leves e o futuro nos dirá o que reserva. Provavelmente vamos ter baterias ainda mais eficientes, que vão carregar muito mais rapidamente, que vão pesar menos e vão ser vão ter um desempenho e uma performance muito superior às atuais. Isto é uma tecnologia que está em evolução, mas neste momento, mesmo com os problemas que possam eventualmente surgir, eu continuo a achar que é uma boa opção o carro elétrico, apesar dessa questão das baterias. Até porque, vamos a factos, as baterias são uma das partes mais caras, se não mesmo a parte mais cara de todo o veículo elétrico. Portanto, é normal que as pessoas se preocupem. Depois, toda a gente sabe e ouviu falar, e é verdade, há uma degradação inicial das baterias. Eu senti isso nos carros todos. No início, quando os carros são novos, há ali uma degradação, há um assentamento, vamos lhe chamar. Perde-se sempre um bocadinho, que depois estabiliza, ao final de 30, 40 mil quilómetros, essa degradação estabiliza e depois é muito mais lenta no tempo. Eu tenho um carro com 150 mil quilómetros e perdeu 7, 8% de bateria, mas já há muito tempo está estável. Eu sei perfeitamente com aquilo que posso contar, mas isto as pessoas têm que esperar. O carro que compram hoje vai ter alguma degradação de bateria ao longo do tempo e temos que ter atenção a isso, está bem? Depois, outro facto, e que é conhecido, é que não devemos carregar a bateria do nosso carro elétrico até 100% consecutivamente. Ele é possível de ser carregado até 100%, senão qual seria a lógica, mas não o devemos fazer de uma maneira sistemática. Devemos fazê-lo quando precisamos, quando em viagem precisamos e não podemos carregar a 90 ou a 80, mas o ideal seria no dia-a-dia carregar o carro, manter o carro entre os 20 e os 80%. Se utilizarmos nesta franja de percentagem de bateria, vamos conseguir preservar muito mais a bateria do nosso carro. Se deixamos o carro descarregar abaixo dos 20 e pior, abaixo dos 10 consecutivamente todos os dias, e se o carregamos acima dos 90 todos os dias, entre os 90 e os 100, estamos a fazer um mal grande à bateria. Se junto com isso o vamos estar a carregar num carregador rápido, nos PCRs que existem nas autoestradas e em algumas cidades, ou no supercharger da Tesla ou na Radionity, pois então ainda estamos a fazer pior à bateria. Estamos a dar uma carga muito rápida, muito violenta à bateria. Isso é para ser usado em viagem. Ponto.
não é para ser usado diariamente. Diariamente o que vamos usar é o carregamento normal que usamos em nossas casas, quer dizer, não tomada ou um wall connector, como eu também já mostrei noutros vídeos. Mesmo uma bateria com degradação, conforme eu já disse, continua a ser operacional. E mesmo que a bateria tenha uma degradação, vamos dizer, de 15, 20%, continua a ser um carro operacional. Já não dá para fazer as coisas que dava para fazer quando era novo. Mas isso todos os carros vão perdendo capacidades ao longo do tempo, certo? Vão ficando mais obsoletos. Aqui nem é questão de ficarem obsoletos, porque os carros elétricos, regra geral, são tecnologicamente muito mais evoluídos do que os outros. Mas, ok, se calhar já não dá para ir de Lisboa ao Porto, se calhar já vamos ter que parar a meio, já vamos fazer ali já temos de ter alguns constrangimentos. Mas fora isso, continua a ser um carro verdadeiramente operacional. Se tudo falhar e tiver que ser composto uma bateria na íntegra, se calhar aquilo que poupámos durante todo este tempo vai justificar o custo. Eu, quando o meu turbo e o motor do meu carro a combustão avariou, eu não tinha esse ganho para ir pagar o conserto. Tive que pagar o conserto e ponto final. Mas para além disso tive que gastar gasóleo durante todo o tempo. Portanto, isso são coisas que acontecem. Portanto, os truques e dicas para quem tenha um carro elétrico é carregar lentamente, se possível sempre. Quando não possível, ok, vamos carregar nos postos de carregamento rápido, vamos carregar no Supercharger, vamos carregar na rede Ionity, mas só quando precisarmos. E mesmo aí, não carregar a 100%, só em último caso, só em última necessidade. Não deixar baixar dos 20% é o meu conselho. As marcas muitas vezes dizem 10%, eu gosto dos 20%, sinto-me confortável em manter o meu carro entre os 20% e os 80%, não passar dos 80%, não baixar dos 20%. Muitas vezes tenho que os levar aos 90%. 100% é muito raro, está bem? Se precisarmos dos PCRs, vamos usá-los para fazer viagens e somente nessas circunstâncias. Se tivermos que carregar a 100%, há duas questões. Quando o carro chegar aos 100%, temos que programar o carro para a hora de saída, para que, ao chegar aos 100%, nós consigamos fazer logo a viagem. Não deixar ficar o carro a 100% durante muito tempo. Isto danifica as baterias. Outra questão que é preciso ter cuidado quando se fala dos 100% é que a maior parte dos carros, quando estão carregados a 100%, não conseguem fazer a regeneração com a travagem. Ou seja, aquela travagem regenerativa que estamos habituados aos carros elétricos, isso não vai acontecer da mesma maneira porque as baterias estão cheias. Portanto, para onde é que vai a energia que estamos a regenerar? Portanto, nos primeiros quilómetros é preciso ter atenção que vamos usar muito mais o travão, vamos ter que carregar com mais força no travão, não podemos esperar que o carro nos ajude porque essa travagem regenerativa não vai existir. E isto é muito importante porque eu próprio já apanhei alguns sustos. Se tivermos que ir de férias e deixar o nosso carro na garagem, numa garagem de aeroporto, onde quer que seja, qual é a percentagem de bateria com que devemos deixar o carro? Devemos deixar o carro vazio? Devemos deixar o carro cheio? Pois nem uma coisa nem outra. No meio termo será o ideal. Entre os 40% e os 60%. Dar alguma margem para que o carro tenha bateria, porque o carro mesmo parado vai gastar a bateria, porque há vários sistemas no carro que vão estar a funcionar, e então se tivermos carros mais evoluídos, como por exemplo o Tesla Model 3 ou o Model S, os novos Teslas que têm o Sentry Mode, que é basicamente, as câmaras do carro servem para gravar o exterior do carro e estão sempre em alerta, digamos assim, isso vai gastar bateria. Portanto, se nós deixamos o carro parado 7 dias, com o Sentry Mode ativado ou com esses sistemas ativados, pois claro, quando chegamos ao carro vamos ter muito menos bateria. Portanto, o meu conselho é deixar entre os 40 e os 60 e ir monitorizando através da aplicação, que quase todas as marcas têm, para não dizer todas, ir monitorizando o estado da bateria e a percentagem de bateria. Eu, no meu caso, gosto e sinto-me confortável em fazer o seguinte: eu deixo o carro sempre num parque fechado, não deixo no parque do aeroporto, deixo num parque fechado, onde eles ficam com a chave do carro, e eu dou indicações. Se porventura eu precisar que vocês me carreguem o carro, façam-me o favor de carregar o carro. Eu dou-vos indicação, carregam-me o carro. E o que eles têm feito, tem sido uma coisa fabulosa, é eu quando apanho o avião de regresso, por exemplo, quando sei que vou chegar às X horas do dia seguinte, eu telefono e digo: façam-me o favor de pôr o carro à carga, que eu programo aqui no telemóvel, para que quando eu chego ao pé do carro ele esteja carregado a 80% ou a 90% para eu poder seguir viagem. Porque não me apetece nada vir de viagem
viagem e ter automaticamente que parar à saída do aeroporto para carregar o carro, que não tem lógica. Portanto, eu faço esse truque. Nem todas as garagens nos possibilitam isso, mas alguns são porreiros e deixam-nos fazer isso e nós, a certa altura, e com o carro elétrico ainda mais, vamos nos sentir viciados aí sempre para os mesmos sítios, onde nos tratam bem, que é o que acontece comigo. Essas funcionalidades de vigilância que os carros têm são importantes e eu acho que devem ficar ativas, mas temos que ter esse cuidado do controle, está bem? Se tivermos estes cuidados, não carregar excessivamente, nem em rapidez, nem em percentagem de bateria, não deixarmos que o carro chegue muitas vezes abaixo dos 20% e dos 10%, vão ver que o carro vai ter uma vida ótima de bateria. Vai degradar? Vai, mas vai degradar pouco e nada que ponha em causa quer a operacionalidade do carro, quer as funcionalidades do carro. Portanto, acho que a bateria não é uma questão. É mais um elemento do carro que pode avariar como muitos outros e como muitos outros avariam nos veículos de combustão. Se calhar até há muito mais peças nos veículos de combustão que possam avariar e que vão avariar fora do período de garantia e que nos vão dar despesa do que propriamente num carro elétrico. Obrigado. Espero que tenha ajudado.